O mioma uterino é um nódulo. Eu não gosto da palavra tumor, porque isso remete à malignidade. E o mioma uterino é um nódulo de característica, na grande maioria das vezes, benigno, né? E é um nódulo que surge a partir de uma célula do músculo do útero da mulher. Então, uma célula do músculo da mulher começa a se dividir e forma um nódulo, tá? Existem diversas localizações dentro do útero que esse nódulo pode estar. A depender da localização que ele está, ele pode dar sintomas diferentes. Por exemplo, quanto mais perto da cavidade uterina, mais interno, maior a chance da paciente ter sangramento, ter cólica, dificuldade para engravidar. Quanto mais longe, menor a chance de ter sintoma. Então, resumindo, é um nódulo, né, originário de uma célula muscular do útero da mulher. O mioma uterino ele é originário da célula muscular lisa do músculo do útero e é um tumor essencialmente benigno, benigno na sua essência. O que acaba acontecendo? Em uma pequena porcentagem das vezes, 0,1 a 0,2, 0,3% dos casos, ele não é benigno, é um outro nódulo que é parecido com o mioma que se chama sarcoma. Tá? Então, é uma outra origem, é um outro nódulo que parece mioma, mas é o sarcoma e a chance disso acontecer é muito pequena. O mioma em si, ele é sempre benigno. Com relação a sintomas, é muito importante a gente pontuar uma situação, né? Dessa população de mulheres que tem mioma, 70% delas não sentem absolutamente nada, são assintomáticas. Então esses miomas, nessa grande maioria de pacientes, elas é um achado de exame. O paciente fez um ultrassom por algum motivo e no ultrassom apareceu o mioma, só que ela é assintomática. Então essa população é muito grande, na verdade ela é maior do que a população das mulheres que tem sintoma, né? 70% das mulheres não sentem nada, né? 30% têm os sintomas e nessa população das assintomáticas a gente acaba tendo uma conduta mais conservadora, uma conduta expectante, de seguimento, fazer ultrassom seriado e tal. A gente acaba não sendo muito intervencionista, a gente simplesmente faz uma observação, né? Tranquiliza a paciente com relação à natureza benigna desse nódulo e simplesmente faz o segmento dela. O mioma uterino, a depender da localização que esse nódulo estiver no útero, ele pode dar sintomas, né? Um dos sintomas muito importantes, muito comum, muito prevalentes é o sangramento em excesso. Sangramento em excesso, ou seja, é um fluxo menstrual muito intenso, né? Pode ser em quantidade, em número de dias, né? Levando às vezes até quadros de anemia. Então a paciente que tem mioma uterino pelo sangramento em excesso, ela pode ter anemia, né? É muito comum a gente ver anemia nessas mulheres. Um outro sintoma muito importante é a cólica menstrual. Então esse nódulo que está dentro do útero da mulher pode induzir cólica menstrual. Então, sangramento uterino anormal, cólica menstrual. Se esse nódulo estiver perto da cavidade uterina, que é onde se implanta um óvulo, um ovo fecundado, se esse nódulo estiver perto, às vezes pode levar à dificuldade de engravidar, né? Se esse mioma for muito grande, um outro sintoma que pode dar é aumento do volume abdominal. Né? Se ele for muito grande, ele pode crescer e você tem um aumento de volume abdominal. Às vezes também pode apertar estruturas adjacentes, pode apertar o intestino, dificulta o hábito intestinal, ou então comprimir a bexiga urinária, e a paciente tem que ir várias vezes ao banheiro para urinar. Então, resumindo, sangramento uterino anormal, menstruações em excesso, cólica menstrual, dificuldade para engravidar, aumento de volume do abdômen e compressão de estruturas adjacentes, intestino e bexiga. Bom, com relação ao diagnóstico do mioma uterino,
o que eu posso dizer? Eu posso dizer o seguinte, que tudo começa com uma boa história clínica, né? Então, uma boa anamnese, uma boa conversa com o paciente é a primeira coisa. Após uma boa anamnese, um bom exame ginecológico, ou seja, fazer o exame ginecológico, ver se tem alguma alteração ou não, né? E aí, após a anamnese e exame ginecológico, partir para a propedêutica de imagem, fazer uma imagem. Em termos de imagem, o que existe, né, que está disponível, bem disponível, aliás, nas cidades, no nosso país, é o ultrassom. Então, a ultrassonografia de pelve, ela é fundamental e ela resolve a grande maioria dos casos. Em alguns casos específicos, a gente precisa dar uma refinada na ultrassonografia e a gente acaba pedindo uma ressonância, né, que é menos acessível, é mais cara, mais difícil de fazer. Então, em termos gerais, a ultrassonografia de pelve resolve a grande maioria dos casos, é acessível, o custo não é tão alto e consegue determinar qual é a paciente e para que tipo de tratamento a gente vai correr, para qual tipo de tratamento a gente vai fazer. É um tratamento onde, com um catéter, o especialista, o médico especialista com o catéter chega na artéria uterina, acessa a artéria uterina e ele injeta microesferas. Essas esferas, elas vão impactar nos miomas, nos nódulos, pode ter um, dois, vários nódulos, e acaba causando uma necrose, uma morte desse mioma. Por quê? Essas esferinhas, elas impactam e o sangue não consegue chegar mais no mioma. Esse mioma sem sangue, né, morto, o que acontece com ele? Ele diminui de tamanho. Ele não some, ele diminui, tá bom? Em diminuindo de tamanho, você perde aquela sensação de peso e melhora também o sangramento e a cólica menstrual. Para quem serve? Qual é a mulher selecionada para esse tratamento? A mulher selecionada para esse tratamento, ela precisa ter o mioma, né, ter sintomas de sangramento e cólica. Não é para mulher assintomática, para mulher que tem sintoma, que está com sangramento, está com cólica, né, e que deseja a manutenção do útero. Ela quer ficar com o útero, porque tem algumas mulheres que não querem mais ficar com o útero, aí a gente tira o útero, não é esse tipo de paciente. É uma paciente que deseja a preservação uterina. Dentro dessas pacientes que desejam a preservação, tem um grupo de mulheres que querem engravidar e as que não querem engravidar. As que querem engravidar, o ginecologista precisa selecionar muito bem esses casos. Normalmente são múltiplos miomas, onde a cirurgia é muito difícil, muito complicada, a gente pode encaminhar para a embolização. Nessas que não querem mais engravidar, aí independe, pode ser qualquer tipo de mioma, qualquer número, mas ela não quer engravidar, mas ela não quer tirar o útero dela.